A lenda do lobisomem de Coronel Fabriciano. Nunca vou esquecer a noite em que tudo começou. Em Coronel Fabriciano, a lua cheia tinha um brilho diferente. Era uma cidade pequena, onde todos se conheciam, e os rumores e histórias de assombração corriam soltos. No entanto, ninguém imaginava que uma dessas histórias se tornaria real. Eu sempre fui um curioso, meio cético, e talvez por isso tenha decidido investigar aquela antiga lenda do lobisomem, acreditando ser apenas mais um conto popular para assustar crianças. Foi numa sexta-feira à noite, o céu limpo e a lua redonda como um disco prateado no alto. Enquanto caminhava pela mata, pude sentir uma leve brisa fria, incomum para aquela época do ano. Os sons do ambiente estavam mais altos do que de costume, como se a floresta estivesse sussurrando. Os galhos das árvores pareciam formar sombras que se mexiam, e, por um instante, tive a impressão de ver uma figura alta e esguia entre as árvores. Meu coração acelerou, mas mantive o passo firme, pensando que era apenas uma ilusão. Conforme me adentrava na floresta, me lembrei das histórias contadas pelos mais velhos da cidade. Eles falavam de um homem amaldiçoado, alguém que, uma vez por mês, se transformava em uma criatura horrenda, com pelos grossos e dentes afiados. Muitos diziam que o lobisomem de Coronel Fabriciano era diferente dos outros, não tinha uma forma definida, mudava de tamanho e aparência a cada transformação. Alguns acreditavam que ele caçava os mais incautos, outros diziam que apenas vagava perdido, tentando achar uma cura para a maldição. Ao chegar a uma clareira, parei e respirei fundo. Era um lugar calmo, quase místico, onde o vento sussurrava entre as árvores. A noite parecia suspensa, como se o tempo tivesse parado. Foi então que ouvi um ruído estranho, algo que parecia uma mistura de grunhido e choro. Meu sangue gelou, e, mesmo contra minha vontade, dei alguns passos em direção ao som, a curiosidade dominando o medo. Ao me aproximar, pude ver uma sombra se movendo rápida e furtivamente entre as árvores. Não queria acreditar, mas meus olhos não me enganavam, aquela sombra tinha uma postura curvada, como se fosse um animal de grande porte, mas sua cabeça parecia humana. Estava longe demais para distinguir detalhes, mas a criatura estava ali, me observando. Senti um frio cortante subir pela espinha, como se algo muito errado estivesse prestes a acontecer. Pensei em recuar, mas minhas pernas estavam paralisadas pelo medo. A criatura fez um movimento rápido, e, de repente, estava mais próxima. Pude ver seus olhos brilhando no escuro, refletindo a luz da lua como um par de brasas. O cheiro que emanava dela era horrível, uma mistura de suor, terra e carne apodrecida. Não consegui segurar um grito, que ecoou pela floresta silenciosa. A criatura parou por um momento, como se estivesse me estudando. Então, sem aviso, soltou um rugido que parecia vir das profundezas da terra. Corri como nunca, sentindo a adrenalina me impulsionar a cada passo. Atrás de mim, o som dos passos da criatura ecoava, como uma batida de tambor ensurdecedora. Quando finalmente cheguei à entrada da cidade, olhei para trás e não vi mais nada. A floresta estava silenciosa e imperturbável, como se a criatura tivesse desaparecido na escuridão. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Nos dias seguintes ao encontro na floresta, mal conseguia dormir. A imagem daqueles olhos brilhantes e o som da respiração da criatura estavam sempre presentes, como uma sombra que me seguia. A cada ruído estranho ou vento mais forte, eu sentia um calafrio. Foi então que decidi voltar para a praça central de Coronel Fabriciano e perguntar aos mais velhos sobre a criatura. Eu precisava entender o que tinha visto. No entanto, ao iniciar minhas perguntas, percebi que ninguém queria falar sobre a lenda do lobisomem. Alguns apenas desviavam o olhar, outros balbuciavam palavras desconexas sobre maldição e perigo. Mas uma informação importante escapou de um senhor, um homem idoso chamado Joaquim. Ele mencionou, sem querer, um tal de Silvério, um nome que soava pesado, quase como um tabu. Segundo ele, Silvério era o antigo morador de um casarão abandonado nas margens da cidade e um homem envolto em mistério. Diziam que ele tinha desaparecido há muitos anos, mas havia rumores de que ele ainda vagava por ali. Decidido a entender tudo de uma vez por todas, fui até o casarão naquela mesma noite. A casa estava em ruínas, coberta de eras e com janelas quebradas.
A atmosfera era tão pesada quanto a da floresta, e a lua cheia iluminava o lugar com um brilho pálido. Ao me aproximar da porta, ouvi um sussurro. Não era minha imaginação, parecia vir de dentro da casa, uma voz rouca e arrastada, que dizia palavras que eu não conseguia entender. Com o coração na boca, entrei, usando uma lanterna para iluminar o interior escuro e empoeirado. Lá dentro, o silêncio era quase insuportável. O lugar cheirava a mofo e decadência, mas senti outro odor misturado, o mesmo cheiro repugnante que senti na floresta. Enquanto eu caminhava pelos corredores, uma figura surgiu à minha frente. Era um homem magro e alto, com uma barba desgrenhada e olhos fundos, como se estivesse preso em uma espécie de tormento eterno. Ele se identificou como Silvério e começou a falar, em tom quase enlouquecido, sobre a maldição que carregava. Silvério contou que, há muitos anos, tinha feito um pacto numa noite de lua cheia. Buscando vingança contra alguém que o havia humilhado, foi amaldiçoado a se transformar naquela criatura a cada ciclo lunar. Sua transformação o afastara de tudo e todos, deixando-o vagando pelas noites e pelos pesadelos das pessoas. Ele parecia resignado, como se não houvesse mais saída, mas eu podia sentir um desespero profundo em sua voz. Ele então me avisou para nunca mais me aproximar da floresta durante a lua cheia. Saí do casarão perturbado, mas também intrigado. Aquele homem era real ou apenas uma alucinação causada pelo medo? Decidi investigar mais a fundo o passado de Silvério e a maldição que ele carregava, mas a cada pessoa que eu perguntava, mais fragmentos confusos de lenda surgiam. Restava uma última decisão: retornar à floresta na próxima lua cheia. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Na noite da lua cheia seguinte, preparei-me com coragem, mesmo sabendo que poderia não voltar. Equipado com uma lanterna, um canivete e um amuleto que Joaquim me deu, dizendo que ajudaria a afastar o mal, segui em direção à floresta. Enquanto caminhava, o silêncio da noite envolveu tudo ao meu redor, até o vento parecia ter parado. A lua cheia, esplendorosa e cruel, iluminava o caminho, como se me guiasse diretamente ao encontro da criatura. Ao chegar à clareira onde eu tinha visto a criatura pela primeira vez, o ar ficou ainda mais pesado. Um grunhido baixo, quase um rosnado, ecoou pela escuridão. Tentei manter a calma, segurando o amuleto e mentalizando alguma espécie de proteção, mas meu coração batia tão forte que eu sentia como se ele fosse explodir. A criatura então surgiu entre as árvores, com a pele coberta de pelos escuros e os olhos faiscando como brasas. Lembrei-me das palavras de Silvério e, num impulso, perguntei alto se ele estava ali, se a criatura que eu via era ele. A criatura parou e, por um instante, parecia que algo humano brilhava em seu olhar monstruoso. Foi uma cena surreal, um monstro parado à minha frente, os olhos ainda ferozes, mas com uma tristeza profunda, como se lutasse contra a própria natureza. Tentei falar com ele, dizer que talvez existisse uma saída, mas ele apenas rugiu e avançou em minha direção. Desviei a tempo, mas a criatura me perseguiu com agilidade. Eu corria pela mata, desviando dos galhos e raízes, sentindo sua presença a poucos passos. Mas, de repente, tropecei em uma pedra e caí, ficando à mercê do lobisomem. Ele se aproximou, ofegante, e eu senti que aquele seria meu fim. No entanto, ao erguer o amuleto que Joaquim me deu, a criatura recuou, como se tivesse visto algo que a assustava. Aproveitei o momento para me levantar, ainda com o amuleto estendido. A criatura olhou para o objeto com ódio e, ao mesmo tempo, tristeza. Foi então que, num último esforço, ela emitiu um uivo lancinante, como se estivesse clamando por libertação. E, diante dos meus olhos, a figura monstruosa começou a se contorcer, os pelos caindo e a pele assumindo uma forma humana. Silvério, ou o que restava dele, apareceu ali, de joelhos, exausto e desolado. Ele murmurou um agradecimento e me pediu para sair da floresta, para que eu nunca mais voltasse. Com um último olhar, partiu em direção às profundezas da mata, como se soubesse que aquela transformação seria sua última. Voltei para a cidade em silêncio, sem contar a ninguém o que vi naquela noite. A lenda do lobisomem de Coronel Fabriciano ainda vive, mas para mim, era mais que uma história, era uma lembrança vívida de que algumas maldições nunca podem ser quebradas.